Desde pequena, eu nasci aqui em Biguaçu. E desde os 9 anos eu comecei a ler. Estudei no José Brasilício e com 9 anos, mais ou menos, eu já comecei a ler. E li muito. E a leitura ajuda muito, né? Então, Biguaçu, naquela época, quando eu era criança, era um lugar muito pacato, muito simples. Poucas pessoas sabiam ler. Uma pessoa ou outra tinha uma biblioteca. E tinha os professores que moravam aqui, eram obrigados a morar aqui. Então, cobravam das crianças da escola para ler. Vamos ler, vamos aprender a ler, aproveitar a ler. E eu, a partir desse princípio aí, comecei a ler muito, tinha muita vontade de ler. Eu gostava, qualquer coisa que eu pegasse eu lia. Isso me ajudou muito. Tanto na oratória, como na escrita, qualquer coisa me ajudou. Então foi aí que eu comecei, uns 13, 14 anos, eu comecei a achar tudo muito bonito, assim, um entardecer bonito, as flores, um jardim muito bonito. E aquilo veio a inspiração. A inspiração aparece na gente assim, eu pelo menos sou assim. Se eu vejo um jardim bonito, se eu vejo um entardecer, um pôr de sol ou um amanhecer bonito, aí me traz inspiração e eu comecei a escrever. Mas o primeiro livro que eu escrevi, eu guardei 30 anos, porque não tinha como publicar. E uma vez eu até fui no Lunardelli, em Florianópolis, e ele disse assim para mim: minha filha, guarda isso, ninguém mais lê poesia. Eu fiquei triste porque eu era tão apaixonada, tão romântica, gostava tanto de poesia, mas guardei, realmente eu guardei. 30 anos depois eu publiquei o livrinho. Fez um sucesso danado, sabe? Foi bom, valeu a pena. E ali eu contava as minhas saudades, meus amores, a minha vida, assim, a beleza que foi, né? A minha juventude aqui nesse casarão. E primeiro na infância, aqui no casarão, eles eram os meus parentes, então eu ficava aqui, né? Porque já eram filho do Nicolau Borne, que morava aqui, o filho mais moço. Então a família dele, que a gente viveu com eles aqui. Eu, né, principalmente. E então eu contava tudo isso em história, conto até hoje. E tem muita coisa que eu não posso contar. Tem muita coisa que eu queria contar e não posso. Porque lugar pequeno tem essa desvantagem. As pessoas se conhecem. Então a gente muda o nome, pode mudar o nome, mas a história é aquela. Então às vezes não dá para contar. E qual é a relação da senhora com o João Nicolau? O João Nicolau Borne é o avô do meu pai, é meu bisavô paterno, porque ele nasceu em São Pedro de Alcântara. Eles tinham vindo da Alemanha, os pais dele, e aqui no Brasil foram para São Pedro de Alcântara, mas lá em São Pedro de Alcântara as terras não eram agricultáveis, era muita pedra, muita coisa. Mas eles plantaram, criaram-se lá. E tinham os escravos, arrumaram escravos, né, e ficaram por lá um tempo. E depois eles mudaram para cá, mas os escravos vieram junto. Onde veio essa escrava que era da mesma idade dele. E eles se criaram juntos. Então eu digo que era um amor de infância, um amor bonito. Se apaixonaram, né? Porque criança brincando junto, né? Ela não era muito negra, ela era mais ou menos parda. Aí se apaixonaram e ela ganhou 3 filhos dele. Ela teve 3 filhos. Um deles é o meu avô, pai do meu pai, o vô Nico. E aí o João Nicolau Borne é o meu bisavô, então, né? Eu tenho um filho tão parecido com ele, meu filho mais moço, mas assim, esse jeitinho do cabelo que ele faz aqui na fotografia, mas é quem vê, olho azul e tudo, sabe? Só, tá vendo? A gente puxa a raça de longe, né? Mas meu parentesco com ele é esse, ele é meu bisavô. E daí a senhora morou aqui no casarão? Não, eu não morei aqui, eu vivia. Nós morávamos ali do lado da praça onde é a prefeitura. Então a minha avó era cozinheira aqui, da Dona Maria dos Anjos, do seu Lúcio Borne, que era o filho de João Nicolau Borne. Então eu vivia aqui, criança, né? Atravessava isso era um pasto aqui na frente, não tinha jardim. Então tinha uma cachoeira ali onde é a Alameda, que põe os carros ali era uma cachoeirinha. Então a gente passava correndo ali, descia a cachoeira, entrava e vinha para cá, entrava aqui. E aqui eu tinha liberdade, aqui a casa era minha.
Então as empregadas, as escravas, a minha avó, todo mundo dava, as ex-escravas, que já não eram mais escravas, né? Mas moravam aqui ainda. Elas davam tudo que eu queria, né? Se eu quisesse um bolo, elas iam fazer. Se eu quisesse, um dia eu quebrei com uma vassoura, eu quebrei uma fruteira em cima de uma mesa. Porque não era só esse pedaço do casarão, não. Tinha mais, para trás tinha mais. Tinha um corredor enorme, com uma mesa muito grande, com uma toalha branca, nunca esqueço, muito bonita. Acho que ali era uma mesa especial para jantares, essas coisas assim, aqui tinha muita festa. E ali eu bati com a vassoura e quebrei. Mas eu não disse nada, fiquei caladinha. Mas eles viram. Mas também não fizeram nada no radar comigo, porque... Nessa casa aqui, os urinóis eram de porcelana, pintados à mão. As escarradeiras, que hoje não se vê falar nisso, né? Em cima dos criados mudos, do lado da cama, tinha uma vasilha assim bonita de porcelana, pintada à mão. Era escarradeira, eles escarravam ali, porque eles cheiravam rapé, cheirava aquele fumo, né? Então eles tinham tossiam, escarravam ali de manhã, os criados limpavam. E eu ficava vendo aquilo tudo, né? Observando. Daquelas cortinas, aquelas coisas, não sei como é que eles botavam cortina, porque muito altas janelas, né? Mas tinha cortina. As cortinas bonitas. Em cima das camas, também uma coisa que eu me lembro, da cama do quarto de casal, que era aqui, ó, que era o quarto de casal. Tinha um daqueles mosquiteiros de filó, bordado, era todo bordado. E era tapado por causa do mosquito, por causa do pernilongo, né? E a minha relação aqui era uma relação de família, porque eu vivia aqui, eu não dormia aqui. Mas, porque a minha casa era logo ali. Eu ia dormir em casa, mas de manhã, até os 6 anos de idade, eu vivia aqui. E quando foi que a senhora, obviamente na idade adulta, notou que a casa estava sendo abandonada, daqui a pouco ia pro chão e que era importante manter ela? Quando foi que a senhora entrou na luta pela preservação do casarão? Olha, quando eu moraram várias pessoas, aqui foi um cassino, aqui foi tudo nisso, tinha um fotógrafo aqui, foi gente assim que morou aqui, tinha cartório, enfim, era o 17 de maio, o clube que era em cima. Isso foi mais de 20 anos. Delapidaram, eles acabaram com tudo, quebraram, destruíram, arrancaram paredes, tiraram tábua de assoalho, enfim, foi assim acabaram com tudo. Então a gente começou a se preocupar. Mas aqui morava uma família que ficou muitos anos aqui. Até quando saíram eles queriam uma indenização. Mas aí não deu, né, para dar, não era possível. Mas eles queriam. E todo mundo começou a se preocupar, não foi só eu. Eu me preocupava, até inclusive quando agora eles fizeram a reforma, essa última reforma, eu passava muitas vezes aqui, quase todo dia eu passava aqui. Então eu perguntava, onde é que estava, onde é que estava, qual era o serviço que estava fazendo, por que arrancaram aquela pedra dali, o que a senhora tem com isso? Me disse um homem um dia. Você tem muita coisa, porque esse homem que fez essa casa aqui é meu bisavô. E essa casa não é sua, como é que a senhora vê? E ficaram assim meio incomodados, porque eles estavam tirando a madeira de lei, canela, peroba, cedro, foi tudo saqueado. Eles levaram daqui e botaram essa madeira que tem aí simples, madeira comum, madeira nova agora. Foi uma pena. As pedras de ardósia, essa entrada aqui da frente, da porta, era de ardósia, pedras inteiras. Aquele pedacinho lá da cozinha era uma pedra inteira. Ali era o quarto de banho. O quarto que se usava para tomar banho, eles tinham uma banheira, aquelas banheiras bonitas de mármore, de esmalte, esmaltadas, não sei. Mas não existia água encanada, a água era feita era aquecida no fogão a lenha. Então, isso daí foi por que época, mais ou menos? Do restauro? É. Isso nós tivemos uns 20 anos trabalhando.
E nós fizemos uma associação, um grupo. Isso teve gente que passou pelo grupo, saiu, desistiu. E nós ficamos ali, Ana Lúcia, eu, Orival Prazeres, Pedro Cardoso saiu, não quis mais. Era o grupo Arcos isso daí? Não, era o grupo Arcos. Era um grupo, né, de pessoas que, pelo bem do município, trabalhando, né, para ver se não caía o casarão, que era o cartão postal de visita de Biguaçu, era o casarão Boni. Caía, e daí? E a dona do casarão, a dona não, a herdeira, né, mulher do Arnaldo, ela entendeu de vender. Vendeu a parte do Bradesco e vendeu aquela outra parte, aquela aba ali do lado. Emendaram até um pedaço lá atrás, né? Aquilo ali não é deles. Eu até tenho assim, estava falando com o presidente aqui da academia, porque parece, eu tenho, não sei, tenho desconfiança que o Bradesco vai sair dali. E se o Bradesco sair, nós queremos pegar aquela parte para nós. Porque aquilo foi uma venda desqualificada para mim, porque não tinha razão de vender aquilo ali. Quem vendeu o dinheiro desapareceu, ninguém sabe como foi. Porque antes aquilo ali era uma casa de comércio também. Tinha uma casa de comércio ali, foi o primeiro comerciante aqui, foi ele, João Nicolau Borne. E aqui no lado tinha uma casa de comércio desse filho dele, mais moço, que morava aqui no final. E o que a senhora enxerga para o futuro? O que a senhora quer ver de investimentos nessa casa aqui? Eu estou há muitos anos lutando por isso, meu filho. Há muitos anos e eu não tenho esperança, não. Eu já perdi a esperança. Primeiro que nós não temos Conselho de Cultura. E precisa. Porque se não tem um conselho, não vem dinheiro. Sem dinheiro não se faz nada, né? Infelizmente, o dinheiro é o grande mal necessário da humanidade. Da cultura também. Nós queremos preservar uma cultura. Eu queria fazer uma festa agora aqui de fazer o pratinho de barro com pirão d'água para comer com peixe, que essa é a nossa cultura verdadeira, essa era a nossa comida aqui em Biguaçu. Mas como? Fazer como? Aonde? Não temos um fogão, não temos nada. Então isso é que precisava ter, isso é que eu espero. Se eu viver mais uns 10 anos, que eu espero viver, eu acho que a gente lutando muito consegue. Mas está meio difícil, está emperrado. Porque aqui, não sei se é em todos, acho que em todos os lugares é assim, mas aqui é especial. Acabou-se o governo, acabou aquele prazo, né? O que entra, existe uma dicotomia, eles cortam aquilo ali, aquele que ele fez não tem valor. Já visto o hospital está lá parado, que não acabam de fazer. E assim é a cultura. Isso aqui eles fizeram a toca de caixa, arrumaram mais ou menos. Botaram esses ferros aí por cima, que isso não tinha nada disso. E deixaram, esse outro não fez nada porque não tem dinheiro, porque não quer fazer. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro entre aspas, né? Mas eu espero, tenho uma esperança muito grande, quem sabe, né? Eu sou muito otimista, sabe? Às vezes eu perco a esperança, mas quem sabe se ainda vai ser uma casa da cultura, né? Brilhando assim no chão. Eu até me propus a fazer as sapatilhas assim, de feltro, para todo mundo chegar ali, deixar o sapato ali e entrar de sapatilha de feltro, ilustrando o assoalho. Mas está muito ruim essa entrada aí. Eu não sei se ela hoje escapa. Claro, não tem dúvida que a preservação da cultura é essencial. Um povo sem cultura, o ideal, o objetivo maior de tudo isso é preservar a cultura e transformá-la para melhor. Cada vez mais, né? Melhor, cada vez melhor. Não deixar no estaca zero. Eu digo assim, que eu acho que é cultura para mim. Cultura, quando nós nascemos, nós somos jogados dentro de uma cultura. Porque se eu nasci, vamos supor, em cima de um pedaço de papelão, aquilo ali é uma cultura da época. Porque muitas crianças nasceram em cima de um pedaço de papelão porque não existia cama. Mas depois passou a ter um beliche, um tendal, como se chamava aqui em Biguaçu. As pessoas pobres faziam assim de bambu e botavam a palha de milho em cima, era um tendal. As mães pariam ali em cima. É cultura.
Não deixava de ser uma cama. Mas foram aperfeiçoando e a tendência é melhorar cada vez mais. E chegarmos a um ponto que onde a gente tem tudo à mão, sempre cada vez melhor, né? Botar um dedo lá no botão e ver o livro na minha mão, né? Agora tem outra coisa, falando em livro, aproveitando a oportunidade, eu espero que a gente sempre tenha a oportunidade de escrever um livro. A tecnologia está muito avançada, eu sou favorável, eu trabalho com a tecnologia, dentro das minhas possibilidades, porque também eu tenho 84 anos, né? Acho que dá ser muita coisa que muita gente mais moça do que eu talvez não saiba, mas eu acho que ler o livro traz mais vantagem para a educação. A pessoa grava melhor. Porque leu, está ali, se há qualquer coisa, eu vou lá ver. Então isso não pode acabar nunca, no meu ponto de vista. E também tem outra coisa que eu falo de cultura aqui em Biguaçu, o meu bisavô, João Nicolau Borne, ele foi o primeiro prefeito de Biguaçu. Depois ele teve um tempo, 4 anos, voltou como prefeito eleito. Então eu tenho um projeto pronto para fazer um busto dele. Eu queria fazer no cemitério. O túmulo dele lá era cheio de correntes de bronze, eles roubaram tudo. As correntes caríssimas. Então, eu fui conversando com a secretária do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, ela disse, quem sabe a gente faz na praça. Quem sabe? Mas eu tenho esperança, quem sabe se um dia se faz. Tem que preservar a memória dos... Preservar, melhorar, mas preservar o que nós temos, né? Não deixar nunca dizer assim, eu quando me criei comia-se pirão d'água num prato de barro. Lavava-se a louça num alguidar de barro. Né? Lavava-se os pés, o corpo, numa bacia, numa gamela. Uma gamela feita de garapuvu. Ali que a gente se lavava, ou então no rio. Quem tinha uma cachoeira perto de casa, lavava-se na cachoeira. Né? Quem não tinha que comprar uma gamela, arranjar uma gamela. Então, comida era bem mais saudável antes, né? É porque a gente tinha tudo plantado em casa, né? Comprava-se o açúcar branco quando veio, comprava-se o querosene e comprava-se o que mais? Já só. Tinha-se o feijão, o arroz do seco, a farinha de milho que meu pai até fazia, tinha uma tafona. Matava-se o porco, o boi, a galinha, o peru. Ovos tinha-se à vontade, leite tinha-se à vontade, fazia manteiga, fazia queijo. Tudo isso. Então, muito pouca coisa se comprava. E a comida era mais saudável, né? Não tem dúvida. Água potável, muito boa. Aqui na praça, não. Aqui na praça, a água daqui não prestava, nunca prestou. As pessoas daqui iam buscar água lá no morro da Boa Vista, aqui no morro, no primeiro morro que tem ali, que também era de João Nicolau Borne. Depois passou a ser da minha avó. Ele doou para Mara, para a escrava Mara. E passou para a cidade do meu avô, Nico. A cidade de Biguaçu, segundo o Sr. Joaquim, ela ficou bem próspera na época do Sr. João Nicolau. Depois ela deu uma decaída. Deu uma decaída muito grande, porque o pessoal de São Miguel, eu acho que era por isso, né? Eu sou obrigada a passar no meu rosto. Porque o pessoal de São Miguel foi a capital do estado, uma vez, né? 3 meses. Então lá tinha a nata. Entende? Morava lá, mas depois teve a malária, dizimou a população, né? Todo mundo saiu correndo, de lá afastou-se, outros morreram. Então, quando veio para Biguaçu, em 1833, pela terceira vez, né? Porque já tinha vindo 2 vezes, mas tinha vontade, coisa. Aí, aqui que cresceu. Tinha um porto que pegava os barcos ali, os botes, que levava tudo para Florianópolis, também trazia as coisas de Florianópolis para o comércio. Mas depois decaiu muitos anos, foi chamada de cidade dormitório. Não tinha nada. Tinha um ônibus de manhã, outro de noite. Quem podia estudar ou ficar interno no colégio do Coração de Jesus, ficava. Quem não podia, não ia estudar em Florianópolis. Porque não tinha. Aqui não tinha. E como que era a visão que vocês tinham de Florianópolis?
Ah, era uma cidade. Portanto, hoje a gente chama de cidade. Vamos à cidade? Eu ia com a minha avó. Com 6 anos eu ia à cidade com a minha avó. Na casa da Dilma, que é essa minha prima é neta do João Nicolau Borne. Então a Dilma tinha casado lá, então nós íamos na casa da Dilma, na cidade. Era uma festa. E isso de ônibus eu achava o máximo, né? Passar em cima da ponte de ônibus. Parecia assim, eu achava que aqueles carros que tinham lá embaixo, assim, parecia que era um morro, assim, na ponte. Tinha morro mesmo por ali. E lá embaixo os carros eu achava tão pequenininhos. Chamavam de baratinhas, baratinhas. Florianópolis tinha umas baratinhas. Era um tipo de carro, né? Tinha até uma música. O que é com a sua baratinha que não quer funcionar? Era engraçado. E era a cidade que tinha carnaval. Era a cidade que tinha médico, já tinha uma maternidade, né? Porque antes não tinha nada, né? E aqui nada, né? E aqui enchente. Teve ano de dar 3 enchentes. Ficando pobre, cada vez mais pobre. As pessoas pobres ficavam cada vez mais pobres. Porque perdiam o que tinham, não ganhavam, não podiam conseguir comprar as coisas, ficavam cada vez mais pobres. Tinham até vergonha de dizer que era de Biguaçu. Tinha gente que tinha vergonha. E quando alguém botava uma loja aqui em Biguaçu, como aconteceu uma vez, um rapaz chamado Cássio Reitz, botou uma loja aqui de alumínio. As pessoas iam a Florianópolis, naquele tempo já tinha mais ônibus, um ônibus ou 2, 3 por dia, 2 ou 3. Eles iam comprar o alumínio lá em Florianópolis, no mercado público, e saltava ali na frente da loja com os alumínios na mão. Ele faliu. Botava uma loja, falia. Se botasse, antes era loja de secos e molhados. Então tinha carne seca, tinha roupa, tinha tecido, tinha algodão para fazer lençóis, tinha botão, tinha rendinha, tinha fumo, tinha charque, tinha arroz, tinha feijão, tinha tudo. Era a casa de secos e molhados. Mas depois, quando eles foram indo, vendo que Florianópolis não era assim, provavelmente, né? Então já aparecia uma casa ou outra, por exemplo, apareceu essa, a dona Maria Mary também, que botou uma casa de tecidos, o seu Abrão Salum também, um gringo, casa de tecido. Tinha Mascate aqui em Biguaçu também. Quando eu era pequena, tinha Mascate. Os gringos que vieram, os árabes, vieram para cá. Agora morreu, o último deles morreu. E eles vendiam de porta em porta. Todo mês eles faziam aquele... Passavam nas casas vendendo, vendiam de tudo. Tudo que precisasse de renda, de botão, de linha, tesoura, tudo. Comida, brinco, pulseira, tudo que se quisesse, eles vendiam. Depois, no final do mês, eles iam lá, passavam lá para receber o dinheirinho. E vendiam mais. Isso foi um hábito por muitos anos aqui em Biguaçu. Não tinha loja. Depois aqui veio a dona Maria Mary para tomar loja. Aí, o seu Abrão Salum também, a gente comprava então as coisas lá. Mas demorou muitos anos. Teve um hotel, um único hotel, até um dia desse o rapaz falou no jornal, não colocou. O hotel Usadel, que teve aqui em Biguaçu. Ele caiu depois, não vingou, não tinha ninguém. Não vinha ninguém para ficar aqui, ficar para quê? Carlos Galhardo passou por aqui uma vez e estava uma enchente. Isso foi em 1958, parece 59, uma coisa assim. Não, foi antes. E estava uma enchente muito grande. E ele veio de ônibus, ele veio de São Paulo, do Rio, sei lá, de ônibus. E chegou aqui, o ônibus não passou. Ele dormiu aqui, no casarão. Aí aqui no lado tinha uma mesa de snooker, tinha um bar. E todo mundo, ele ficou jogando snooker. Ele sozinho ficou jogando. Aí todo mundo queria que ele cantasse, mas ele não cantou. Não canto não. Tem no seu livro, tem uma parte que a senhora disse que cantava algumas cantigas vindas dos Açores e outras do Congo. É. Como é que a senhora sabe essa história do Congo? Tinha um senhor aqui chamado seu Antônio Santeiro. Era um preto velho bem alto. E ele cantava, batia com os pés no chão. Batia e cantava, fazia festas de
de São João, onde acendiam aquelas fogueiras enormes. E aí eles cantavam. Aquelas festas, não me lembro, mas das cantigas, assim, do Congo, não me lembro. Das de Portugal, das de Portugal eu me lembro, da chamarrita, que o grupo Arcos canta. Bota aqui o teu pezinho, aí bota aqui o teu pezinho. São músicas que vieram de lá. A ratoeira bem cantada, faz cantar, faz padecer. Do Congo, pouca coisa me lembro, não me lembro, não. Pode até que eu venha me lembrar, mas... E que outras... Tinha brincadeiras de boi de mamão, tinha do pau de fita, tinha do cacumbi, o terno de reis, tudo isso veio de Portugal. A festa do Divino Espírito Santo, é uma história muito bonita também. Isso era feito em São Miguel, a festa do Espírito Santo. E essas outras coisas eram feitas aqui. E tá tudo morrendo, né? Está tudo se acabando. O terno de reis, agora nós criamos um para a Feira do Livro, nós não conseguimos. Porque o homem ficou doente, tem um só que canta. Qualquer pessoa pode cantar, porque eles não querem, entende? Eu me lembro de pessoas, a minha mãe, por exemplo, disse assim, eu aprendi a fazer crivo, eu aprendi a costurar quando era pequena, meninota, mas a minha mãe fazia renda de bilro perfeitamente. Não vou te ensinar porque tu não vais precisar fazer isso. Ora, meu Deus, né? Não me ensinou, eu não sei fazer. Tenho uma pena porque eu podia fazer também. Para ensinar para os outros, para mostrar como, né? Essa é a nossa cultura, veio dos Açores isso aí para nós. E eu não sei fazer. Mas outras coisas incríveis eu sei fazer. Aprendi. E que expressões culturais, assim, que a senhora lembra que os negros tinham deles, assim, que eles faziam? A senhora lembra alguma coisa, assim, de ver alguma dança dos negros? Não, de ver não me lembro, mas meu pai contava, minha avó, minha sogra também contou muita coisa, que os senhores matavam porco, vamos supor. Criava-se criação em casa, né? Porcos enormes. E eles matavam, eles só ficavam com a carne. E os negros ficavam com a ossada. Então eles já eram ladinos, né? De certo, né? Já deixavam assim carne mais pegada nos ossos, já dava o jeitinho deles. E faziam uma festa. Então foi daí que veio a feijoada. Eles faziam uma festa, cantavam em volta daquela fogueira que tinha aquele caldeirão. Caldeirão, uma panela redonda, bonita, que tem 3 pés. Então aquilo ali eles botavam em cima de pedras, faziam uma fogueira e cantavam e comiam aquele feijão com aquela barbaridade de pele de porco, carne de porco e osso, tudo. Para eles era uma festa, isso era uma festa. E capoeira, a senhora é coisa Não, moderna? Capoeira teve muitos anos esquecida, muitos anos. Agora é que teve um rapaz na PAI que deu em fazer, mas teve mais de 50 anos esquecida. Mas a senhora acha que antigamente os negros jogavam? Ah, sim, capoeira jogavam. Jogavam capoeira, mas ficou esquecido. A senhora escutava de... Não, a minha sogra contava que ali em São Miguel eles faziam capoeira ali no sobrado de São Miguel. E aquele que batesse com o pé no outro apanhava uma surra. Então era assim era uma brincadeira, era um jogo a capoeira, né? Eles brigavam entre si, né? Eles disputavam as negras. Então nessa disputa eles não podiam, na frente dos senhores, eles não podiam brigar, mas lá eles entre si brigavam, né? E tinha aquele capitão do mato que sabia dessas rixas. Então, às vezes, eles entre si, na capoeira, a minha sogra contava, que o pai dela que contava para ela, que nesta jogo de capoeira, eles se batessem, quando tinha raiva do outro, batia com o pé a propósito. Aí, apanhava a surra. E Cacumbi, pessoal, a senhora ouviu falar de Cacumbi? O Cacumbi era muito bonito, mas é que o rapaz disse que não é o pai dele. Eu sei que era o pai dele, JJ ali, João José, vocês foram lá, não foram? Sim. E ele disse que não era o pai dele, era o pai dele, sim, ele não se lembra, ele era pequeno. Ele é muito mais moço do que eu, ele foi meu aluno. Mas a senhora chegou a ver... Cheguei a ver o Cacumbi, cheguei a ver o Cacumbi. Tinha o rei do Cacumbi vestido de capa e tudo.
Era uma dança bonita, tinha várias pessoas cantavam, mas me lembro muito pouco porque eu era pequena. Eu me lembro mais do pau de fita, aí eu já era maiorzinha, o boi de mamão, essas coisas assim que aí foi tendo assim até uns 20 anos atrás ainda tinha terno de reis aqui em Biguaçu. Depois as pessoas tinham vergonha. Então, quando eu fui diretora de uma escola lá em Ganchos, depois aqui também no colégio, a gente fez uma festa e fez um terno de reis. Então nós cantávamos nas portas, porta em porta. Às vezes faz assim uma escolha, uma primeira voz, segunda, né? E cantava e ficava tão bonito que era uma coisa. E por que será que as pessoas têm vergonha? Eles tinham vergonha porque as pessoas não abriam a porta, não valorizavam. Tudo isso foi a inversão de valores que houve, a grande inversão de valores. Aí teve gente que se sobressaiu, estudou um pouquinho, achou que era o dono da história, tinha um dinheirinho, então é melhor do que o outro que é pobre. Eu acho que foi isso aí. Aconteceu que as pessoas, então, o pobre fica lá na roça capinando, trabalhando, cavando com a mão, até escrevi, não sei onde foi o endereço aí. Enquanto que o moço hoje, o rico, trabalha no computador, o pobre ainda cava a terra com a mão. Por incrível que pareça, mas cava. E as tradições ficaram... de lado. Foram deixadas de lado. Então, quando a gente fala alguma coisa, às vezes alguém pergunta alguma coisa, igual foi assim, assim. Como é que a senhora sabe disso? Não, eu sei porque eu vivi. Eu vivi desde os 6, 7 anos, eu tomei consciência do tempo da guerra, tudo, eu participei disso tudo, eu assisti isso tudo de camarote, né? Passando trabalho. Agora, até essa semana, descuidado que vai ter uma guerra no Brasil, hein? Vamos tomar cuidado porque pode ter. E é muito difícil, uma guerra é muito difícil. Certeza. E o que a senhora sente mais saudade de antigamente, que não tem mais hoje? Tenho saudade dos bailes que tinha aqui em cima. Aqueles bailes que a gente dançava assim, lá em São Miguel também. A gente dançava assim de um lado ao outro do salão, assim, uma valsa. Aquelas valsas, vestido bem rodado. A gente dançava aquela valsa enorme, assim, no salão de um lado para o outro, tão bonito. Cantava-se, tocava-se piano. Nós tínhamos uma juíza de direito aqui, Ana Maria Leal Mendes, que tocava piano aqui em cima para nós. Nós tínhamos uma associação de senhoras, de moças. Então era uma beleza, era muito bonito. Tenho muita saudade, muita mesmo. As festas da igreja, aquelas festas que duravam assim uma semana inteira, e todo mundo cantava na igreja, todo mundo rezava. Depois saía aquela procissão. Isso aí também deixa uma saudade muito grande. E o que a senhora não tem saudade? Assim, aquela coisa que ainda bem que ficou para trás. Do que eu não tenho saudade? Que a senhora não gostava, assim, não, que a senhora que era difícil demais. Não, eu acredito que nada foi difícil. Nada, as coisas, quando eu acho que é da pessoa, isso aí. Eu nunca achei nada difícil na minha vida. Nunca. Meus pais trabalhavam até na roça às vezes. Nós tínhamos muita terra, muito gado, muita coisa assim. Então, éramos só 2 meninas. Eu sou a mais moça. Não havia dificuldade, não se tinha dificuldade de nada. Eu me lembro tão bem um dia que eu disse para meu pai que eu queria um sapatinho de verniz, porque eu tinha visto na escola a menina com sapatinho de verniz. E meu pai me trouxe de carro de boi, sentada no gavião do carro, assim. Sabe o que é o gavião do carro de boi, né? Sentadinha ali para ir lá na loja do seu Firmino comprar um sapatinho de verniz. Então a gente tinha o que queria. Aí um dia eu quis pintar alguma coisa, eu estava sujando a parede com carvão. E o meu pai veio aqui, por aqui na praça, aqui tem uma venda aqui por aqui. Ele comprou uma aquarelazinha para eu pintar. Olha, isso aqui a gente pinta, minha filha. Então ali molhava ali o pincelzinho e pintava. Então eu não tenho saudade assim, dizer que tenho saudade assim, que eu não gostava, de coisas que eu não gostava, não. Eu gostava de tudo, eu gostei muito de estudar. Eu estudava, eu saía da escola, ali no Brasilício, nós morávamos ali há muito tempo, e aquilo tudo ali era uma chácara, de Iguaçu era uma chácara só de café. Então eu passava, quando nós tínhamos canto orfeônico na escola, e a professora de piano também, nós tínhamos um piano muito bonito, que até agora nós estamos querendo trazer ele de volta, está lá no Palácio Cruz de Souza.
E o piano, então quando eu saía da escola, eu passava por dentro da escola, ali era pequena ainda a escola, e chegava lá na sala do piano, eu dedilhava o piano. Tocava piano, ai que vontade que eu tinha de tocar piano. Aí eu sei que quando chegava, tinha um velhinho lá que dizia assim, vai embora menina, outra menina perigosa. E eu saía correndo. Depois de muitos anos, quando eu agora já era uma senhora, eu fui nomeada diretora da escola ali do Brasilício. Depois de eu tomar posse, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá tocar o piano. Tinha ficado aquilo comigo, entende? Eu não tinha, ninguém deixava a gente tocar, ninguém sabia tocar, quem sabia era a professora, a gente ia lá desafinar, né? Mas aí a gente tinha vontade, não era só eu que fazia isso, não, muita gente. E quando naquele dia eu disse, agora eu sou a diretora da escola, eu posso tocar o piano. Eu fui lá, o piano não prestava mais. tinha até queimado um pé do piano. A senhora falou das inversões de valores, assim, podia falar um pouquinho mais, assim, o que a senhora acha que eram os valores mais bonitos que tinham antigamente? Os valores é a educação, por exemplo, pedir licença, dizer muito obrigada, né? Até logo, tirar o chapéu. As pessoas passavam para a gente tirar o chapéu, em sinal de respeito, né? Respeito. Se passasse na frente, tivesse uma bandeira hasteada, o homem tirava o chapéu. E a gente ensinava isso na escola também. E hoje a gente vê... Bom, hoje nem cantam mais o hino nacional todo, né? É só a metade, que eu não aceito, que eu fiz no dia que eu fiz nessa última festa que nós fizemos aqui, vocês não estavam, né? Na última? O lançamento do livro? Vamos cantar o hino nacional inteiro. Vamos cantar inteiro, sim. Por que não? É tão bonito, né? Saber cantar o hino de Santa Catarina, a gente cantava o hino da independência, o hino do descobrimento do Brasil, caravelas que vêm do Ocidente, bonito esse hino. E isso aí acabou-se. O que eles cantam hoje? Lá, 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 lelelé, lululu, né? Não cantam, ninguém, não tem mensagem. Então isso aí foi uma inversão de valores muito grande. A educação ficou lá embaixo, o respeito, a vergonha, o sentimento de bondade, de ajuda, de colaboração, isso tudo acabou-se. Sentimento comunitário? O sentimento comunitário acabou-se, tudo acabou-se. Nós não víamos ninguém na rua pedindo esmola, pedindo mendigos aí jogados. Hoje às 5 horas da tarde já tem mendigo aí na rua procurando para se agasalhar, no canto aí de qualquer canto. Então houve uma inversão muito grande de valores, muito grande mesmo. Inclusive as pessoas que eram os prefeitos eram escolhidos a dedo. Pode ver lá na galeria, lá na prefeitura, a gente conta. Mas depois deu uma caída tão grande que nós tivemos uma série de prefeitos que praticamente analfabetos. Mas cada povo tem o governo que merece, né? Então... E tinha bruxa aqui? Falava-se em bruxa, falava-se muito em bruxa, falava-se em lobisomem e na mula sem cabeça. Ali no Morro da Bina, tem uma estrada que hoje é a estrada, como é que se diz, do lado. E era uma estrada de chão apertadinha, estreitinha, era muito mato, isso aqui era só mato. Tinha árvore nativa aí, babadá, coqueiral, como tinha medo, café. Então, tinha um senhor que trabalhava com meu pai, seu Paulino, e não existia, por exemplo, assim, uma sacola, naquele tempo não existia sacola. Eram umas bolsas de pano assim, comprida, dobrava um lado até aqui, deixava essa aqui uma bolsa, dobrava outro lado até aqui, deixava essa aqui uma bolsa, estava aqui nas costas, uma bolsa para trás, uma bolsa para frente. Então ali, se ele vinha trabalhar, ele trazia aquela bolsa com ele. Quando ele voltava de tarde para casa de noitinha, ele dizia, Otávio, meu pai era o Otávio, Otávio, eu vou mais cedo, porque eu tenho medo de passar na carreira da vassoura. No Morro da Bina era chamada Carreira da Vassoura, porque todo mundo passava correndo ali, com medo. Então ele disse que uma vez eles botaram a mão lá no saco lá atrás e tiraram o que ele estava levando. Mas isso a gente não viu, né? A gente contava, né?
Mas contava-se isso, como é que se diz, as crianças viviam embruxadas. Todo mundo, a minha mãe contava que as crianças ficavam embruxadas. Por quê? Porque faltava higiene, talvez até. Né? O mal de 7 dias. Morreu muita criança aqui em Biguaçu do mal de 7 dias. O que é o mal de 7 dias? Ele cortava o umbigo, não botava remédio, dava tétano, morria. Depois a gente foi descobrir. Era isso. Ora, era isso. Aí eu dizia para minha mãe, quando eu estudei, olha, mamãe, é por isso que as crianças morriam, que dava mal de 7 dias. Infeccionava, dava tétano, morria. E outras coisas mais, né, assim. Mas tinha essas coisas, contava-se, assim, que tinha o homem lá que diz que plantou amendoim, e depois a bruxa foi lá, comeu tudo, arrancou e comeu. É impossível, né? Mas ele contava, né? O outro que foi roubar melancia aqui atrás a igrejinha era aqui atrás a igreja, o cemitério. Era aqui atrás da igrejinha pequena. Aí ele tinha uma cerca de arame farpado. E tinha muita roça de melancia, plantava muita melancia aqui. Aí ele foi roubar melancia, quando voltou, a camisa pegou no arame farpado. Larga, seu desgraçado, larga! E ele achou que era o defunto que estava pegando ele. Era o arame que tinha pegado nas costas dele. Várias coisas assim que eles achavam, mas eles contavam em pé de verdade. Eles sentavam nas encruzilhadas dos caminhos, assim, ao anoitecer, os homens, contando causos, né? Isso não era um caso, eram causos. Eles inventavam, eles criavam, fumando, fazendo cachimbo, fazendo um cigarro de palha, fumando, né, enrolando, eu me lembro tão bem disso, eles enrolando assim na mão, fumo para fazer o cigarro, ou botar no cachimbo, e ali eles jogavam conversa fora. Era a distração que eles tinham. Os negros, a relação dos negros com o branco aqui existia muito racismo? Credo, barbaridade, negro. O negro ficava lá do canto dele, o branco não dançava branco com o negro, não. Tem o baile dos brancos e o baile dos negros. A missa dos brancos, a missa dos negros. O negro ficava, nem ia à missa, eles rezavam lá nos cantos deles. Mas aqui ainda peguei muito isso, muito, muito. Agora, de uns 40 anos para cá, é que deu em dançar branco com negro aqui. Mas não dançava, não. E tinha negro que tentava desafiar? Ah, sim, eles brigavam. Ali em São Miguel, eles brigavam, tinha muito negro ali, sabe? E eles brigavam muito, os brancos com os negros. Eles eram amigos. Eles frequentavam a mesma escolinha que tinha lá. Mas eles tinham aquela raiva, aquela rixa. Então, brigavam. E a senhora cresceu achando isso normal? Sim, mas hoje a senhora... Não, a gente achava isso normal. A minha mãe, por exemplo, ela não queria que a gente viesse aqui falar com a escrava, a Maravelha, a escrava que era minha bisavó. Minha mãe não queria. Por que não queria? Aí a minha avó Luísa, que era a mãe do meu pai, ele disse, essa aqui é tua avó, tua bisavó. Mas aí eu perguntei por que ela era preta, porque ela não era, eu não era igual a ela. Aí a minha avó, certo, contou mais ou menos, né? Depois eu fui saber mais certo que era. Aí eu fiquei curiosa, né? Saber o porquê. Mas a minha mãe era muito racista. Meu marido era muito racista. Eu tenho filhos racistas, por incrível que pareça. Ainda hoje eu não sou racista, não. Eu gosto muito eu tenho amigos negros, amigas, gente boa. Mas antigamente existia muito filho de negro com branco, né? Existia. É um caso bem normal, né? Principalmente de filhos de senhor de engenho, né? Chegava a casar com a filha, a Rosmarina, a avó dela era casada com um alemão. Era uma escrava. Filha da escrava casou-se com o alemão, filho do patrão. E no livro a senhora fala do que as mulheres escondiam debaixo dos vestidos longos, né? Elas escondiam muita gravidez. Elas ficavam grávidas e escondiam os vestidos muito rodados, ninguém via nada. Depois botava o filho, sabe aonde? Eu acho que está nesse livro aí, não sei.
Na Roda dos Expurgados, em São Miguel, tinha uma. Lá no Hospital de Caridade também tinha uma. Então botava lá na roda. Mas isso não era só as mulheres, não, sabe? As freiras também faziam isso. Tinha muita freira. Então as freiras também faziam isso. Ficavam grávidas e botavam as crianças lá e elas mesmas criavam. Depois. E mulher de família, da sociedade. Sim, sim. Dava seus pulinhos, meu filho. Pulava a cerca. Isso sempre existiu. E sempre vai existir. Não tem essa que não... É muito raro. Mas são essas coisas, né? Mas a vida era boa. A senhora preferia antigamente, tem uma saudade assim, né? Tá, eu tenho muita saudade, porque eu sou muito saudosista, né? Mas eu me sinto bem agora. Eu acho que eu estou vivendo uma época muito boa também. Uma época bonita, assim, uma época que a gente pode falar. Teve época que a gente não podia nem falar, né? Agora a gente pode escrever, pode falar, pode dizer o que sente. Falar só um pouquinho da Academia de Letras, assim, da onde surgiu, por que surgiu, o que é, não precisa falar que é pois lógico, né? Mas quando que surgiu e por quê? Toda a vida eu pensei nisso porque eu fui apaixonada pela Raquel de Queiroz. Eu lia tudo que ela escrevia na revista Cruzeiro, era uma revista grande assim, enorme. Vocês não pegaram isso, né? Revista Cruzeiro. Então naquela revista, toda a revista ela botava uma crônica, ou um conto, ou uma poesia. E quando aquela revista chegava na minha mão, que vinha lá da cidade, Florianópolis, já estava velha. Já eles tinham lido lá e passado para outro, até que chegasse na minha mão, mas chegava. E eu era apaixonada pela Raquel de Queiroz. Eu lia tudo e achava assim o máximo, né? Meu Deus, quanta coisa boa essa mulher como escreve. E aí lia muita coisa sobre a Academia de Letras do Brasil, né? E gostava, assim. Aí depois eu tinha a Florianópolis, tinha a Academia de Letras de Santa Catarinense. Academia Catarinense de Letras. Mas muito assim, muito sem graça, muito sem, como se diz assim, não sobressaiu. Acho que o doutor Nereu Ramos foi acadêmico e nunca foi lá. Mas era acadêmico, né? Então, eu sempre tinha essas coisas assim em mente, até que em São José criaram uma Academia de Letras. A Zoraida criou a Academia de Letras e me convidou a participar. Eu disse, é a minha oportunidade, fui. Ainda participo lá. É o patrão lá, o doutor Jorge Lacerda, que também foi um governador muito bom que nós tivemos. Do culto. Depois eu pensei assim, vou fazer uma Academia de Letras aqui em Biguaçu. Aí tinha um jornal aqui que eu escrevia para aquele jornal, Folha Catarinense. Escrevia para aquela Folha Catarinense, sempre escrevia. E o Enio, um senhor que tinha um jornalista, dizia, dona Dalvina, porque a senhora é a nossa Raquel de Queiroz, ele dizia. A nossa Raquel funda uma Academia de Letras, criatura. Eu falei com ele um dia, que ele ia falar, né? Funda, criatura, funda. Eu disse, eu acho que qualquer dia eu vou fundar uma Academia de Letras mesmo. Aí convidei as Marina e a Vilma. Sabe, vocês vão almoçar comigo, nós vamos criar uma Academia de Letras em Biguaçu. Tu és doida, mulher? Eu vou dar conta, assim, vamos fazer. Aí elas foram almoçar comigo, eu fiz um pirão de feijão muito duro. Mas fiz uns cabestos de comida muito bem feito. E aí eu sei que nós almoçando, nós fizemos a Academia de Letras. Meu marido ficou furioso. Você está louca? Vai fazer uma Academia de Letras, tá pensando que isso é brincadeira? Eu disse, não, eu sei que não é brincadeira, mas eu vou dar conta. E fundamos naquele dia 20 de setembro de 1996, na minha casa, lá na rua 7 de setembro, fundamos a Academia de Letras. Já delineamos ali alguns patronos e já delineamos um estatuto, trabalhamos quase a tarde toda, fizemos quase tudo. Partimos lá para o doutor Pascoal Apóstolo Peticica, foi grande amigo, muito culto. E nós lá conversando com ele, ele adorou, ele me chamava de minha estrela, que coisa boa que você fez. E aí começamos botando jornal e avisa, convida um, convida outro. Teve pessoas que até hoje nunca quiseram. O Salim Miguel não quis, declinou do convite. Eu estava muito velho também naquela época. E o doutor João Paulo Rodrigues também
As pessoas não quiseram. Eu disse, não, mas eu, mesmo assim, eu vou fazer. E A senhora fizemos. queria bastante que o Sérgio Miguel participasse? Queria, mas ele não participou. Porque o Salim Miguel foi criado aqui em Biguaçu. A gente não andei na escola com ele, mas andei na escola com os irmãos dele. Ele era mais velho. Ele não nasceu aqui. E eu sei que nós fundamos, eu fundei a Academia de Letras, eu fundei a Academia de Letras. Vou fazer, porque que eu não faço? Numa máquina de escrever. Naquele tempo não tinha computador, né? E fundei e todo mundo aceitou e fomos indo, fizemos a posse, foi a coisa mais linda do mundo. E já fez 17 anos. É uma maravilha. É agora trazendo as criançadas aí. Ah, então. E dando oportunidade a essa gente, né? E eu ainda queria mais, agora no ano passado eu queria fazer um fundo cultural. Não me deixaram fazer, no ano passado não, nesse ano. Mas eu ainda vou fazer esse fundo cultural. Sabe qual é o objetivo? As pessoas que não podem lançar um livro, tendo aquele fundo, dali vai sair o dinheiro para isso. As pessoas que não têm condições. Porque tem muita gente que escreve aqui em Biguaçu, sabe? E reclamam, às vezes reclamam, porque não... Mas nós lançamos por nossa conta. Né? Que a prefeitura, eu estou com 2 livros lá para a prefeitura publicar, não publica. Então, a Academia de Letras é a coisa mais linda que existe em Biguaçu, do meu ponto de vista. Porque fui eu que criei, foi um filho que eu gerei. Então é meu, né? Eu digo assim, teve um rapaz que foi nosso acadêmico e disse que a Academia de Letras tinha dono. Eu disse, não, a Academia de Letras não tem dono, não. Eu me sinto assim, orgulhosa de ter criado. Mas é que eu sou dona, não sou dona da Academia de Letras, mas é minha. Entendeu como é que eu quero dizer? É do meu coração. Né? Eu fico satisfeita de dizer que eu criei uma Academia de Letras. Isso vai ficar na história, né? E dentro dessa Academia de Letras a gente escreve o que quer, né? As pessoas escrevem o que querem. E estamos aí, 17 anos. E eu acho que vai. E a senhora, a situação da cultura no município, acho que a senhora já falou. A cultura do município ela está fraca ainda, muito fraca, muito fraca. Por isso nós precisamos de muita coisa ainda. Nós precisamos de apoio, de amparo. Nós precisamos de uma prefeitura que dê mais apoio, que diga, não, nós vamos fazer, olha, nós somos de utilidade pública. Uma das primeiras coisas que eu fiz. De um vereador, nós temos uma portaria, nós somos de utilidade pública, nunca ganhamos um tostão. Falta de ajuda. Teve um prefeito que perguntou para a Osmarina se a Academia de Letras era de fazer ginástica. Então, a gente lutou muito, sabe? A gente sofre com isso, porque, né? Agora não, agora todo mundo... Outro dia ainda disse assim, perguntaram, onde é que a senhora trabalha? Eu disse, eu trabalho na academia. Vou para a academia. A senhora vai fazer ginástica ainda? Não, é uma academia de letras. Então, ainda tem gente que não sabe o que é uma academia de letras. Por incrível que pareça. E olha que a gente divulga e escrevo no jornal toda semana, eu escrevo um artigo e falo para todo mundo e convido. São raros. Agora, para finalizar mesmo, a senhora cita para a gente alguns ilustres, algumas pessoas ilustres que a senhora tem na memória, assim, pessoas que tiveram algum alcance, alguma grandiosidade. Se sobressaíram, né? Sobressaíram. João Nicolau Borne, né? Geraldino Ato do Azevedo, Alfredo Álvares da Silva, foi prefeito muitos anos, Alaíde Sardá de Amorim, primeira escritora daqui, João Mendes, que era um cego que escrevia, nunca deixou nada, porque não teve quem fizesse para ele. Quem foi mais? Dona Paulina, que tinha uma casa ali. Enfim, Maria da Glória Veríssimo de Faria, que morreu cedo. A Dona Georgina Prazeres, sou ilustre. Foi o quê? Professora, mas assim, uma pessoa que estudava, estudiosa, entende? O seu Paulo Souza também foi uma pessoa muito boa. Muitas outras pessoas assim que me fogem no momento agora. O seu Donato Campos, não posso esquecer dele. O Donato Campos tem até uma escola, eu conheci também. O que ele foi?
Ele era uma pessoa muito culta, ele tinha farmácia. Seu Taurino também tinha farmácia. Gente assim que sobressaiu. Bacana. Eu queria... Fala. Uma coisa que eu esqueci de falar. Pão por Deus. Ah, o Pão por Deus. Agora nós vamos fazer uma festa no dia 29 de novembro do Pão por Deus. Pão por Deus também veio dos Açores. Foi mudando, né? Claro que foi mudando. Foi por ocasião de uma guerra que eles tiveram, que passaram muita fome. Então eles pediram, me dá um pedaço de pão, por amor de Deus. Essa história de por amor de Deus, né? Por amor de Deus, ficou Pão por Deus. Você, quando chegou para nós, dos Açores, eu escrevi, depois de fazer a pesquisa, é isso mesmo. Aí, aqui em Biguaçu tinha muito mesmo, sabe? A senhora fez? Ah, eu fiz muito. Eu trabalhei com o professor Dávila em Florianópolis uma vez, só para fazer Pão por Deus, para ele. Eu fiz tanto ali na alfândega. Mas então, eu cortava Pão por Deus o dia inteiro. Para mandar para Portugal, para São Paulo. Trabalhamos à vontade. E a gente, então, no Pão por Deus, nós vamos fazer agora, vamos fazer assim. Nós vamos dar uma diferenciadinha. Nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer uma caixinha, os nomes de todos os acadêmicos e os sócios médicos e todo mundo. Então, tem convidados e tudo. Quem quiser vir, venha. Nós vamos botar no jornal, vamos convidar todo mundo. Quem quiser vir, que venha. Então, antes, uma semana antes ou duas, botamos os nomes todos dentro daquela caixinha e aí depois tira-se como se fosse um amigo invisível. Né? Cada um cuida para não tirar o seu, tirar, devolve. E no dia da 29, no último dia que nós vamos encerrar o ano literário, nós vamos fazer assim. Então, vamos supor que eu tenha te tirado. Aí eu com Pão por Deus, eu faço um Pão por Deus, eu tenho que fazer um Pão por Deus. Cada um de nós tem que fazer um Pão por Deus. Tem que fazer um coraçãozinho, ou qualquer coisa bonitinha, assim, como se fosse um coraçãozinho, e botar uma quadrinha. Lá vai o meu coração na asa de uma andorinha, vamos supor. Vai pedir um Pão por Deus à minha querida madrinha. Lá vai o meu coração na asa de um papagaio. Vai pedir um Pão por Deus ao meu amigo Caio. Tu és Carlos, né? Então, assim, e a pessoa entrega isso e recebe um presente. Você dá para o outro lá, tem o outro que você já tirou, e no fim todo mundo ganha um presente. Isso chama-se o Pão por Deus. Antigamente fazia-se isso, essa aqui é uma nova versão que eu estou fazendo. Eu já fiz até uma lenda aqui em Biguaçu, sabe? Tem uma lenda do pássaro azul que foi eu que fiz. Criei. Todo mundo cria, né? Porque eu não posso criar uma lenda. Então eu estou criando essa versão nova do Pão por Deus. Fazer assim. Porque senão não aparece mais, ninguém faz mais. Não adianta porque ninguém faz. Fala-se coisa, mas pois eu vou fazer. E vai dar certo. Tem que manter viva a memória. Nós vamos convidar vocês. Já estão convidados. Que dias que é? É no final de novembro. No dia 15 de novembro em diante a gente começa a se comunicar para a gente fazer direitinho. Legal, a gente vem aí. Vai ficar muito bom. Legal, que legal. É uma versão nova que pode até ficar por costume, porque, né? Com certeza. Muito legal. Muito obrigado, dona Por Maria. nada.